Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 67, que tem como objeto de conhecimento Teorema de Tales, detalhamento, razão e proporção e suas propriedades, aplicação. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. E nessa aula nós vamos aprender tudo sobre o Teorema de Tales. Vamos aprender a utilizar esse teorema tão importante na parte de proporção. Então a gente vai ver ali proporção, a gente vai ver ali razão, ok? E a aplicação do nosso Teorema de Tales. Então, acompanha comigo na tela. Então aqui o nosso Teorema de Tales. Vamos ver o que acontece quando os segmentos determinados por um feixe de paralelas sobre duas transversais não são congruentes entre si. Então aqui, ó, vamos começar a pegar algumas informações. Um feixe de paralelas. O que é um feixe de paralelas? É quando a gente tem, ó, três retas paralelas. O que são retas paralelas? É aquelas que estão como se fosse uma ao lado da outra, tá bom? Indo na mesma direção e sentido, ok? O que significa? Que elas não vão se cruzar em momento nenhum, tudo bem? Então, isso aqui é um feixe de paralelas. Sobre duas, olha aí outro detalhezinho, sobre duas transversais. O que é, né, as duas transversais? São duas retas que passam exatamente cortando essas retas paralelas, tá bom? Então, um feixe de paralelas vai ser o quê? Vai ser, aqui ele está colocando como 3, tá? Mas pode ser só 2, pode ser 4, tá? E feixe de paralelas, são retas paralelas. E sobre duas transversais, são duas retas transversais, que vão passar cortando essas retas paralelas, tudo bem? E aí aqui, ó, não são congruentes entre si. Então, os segmentos não vão ser congruentes entre si. Como assim? A distância desse aqui pode não ser igual à distância deste outro. A distância desse aqui pode não ser igual à distância desse outro, né, segmento. Ok? E aí, quando não são congruentes entre si, a gente tem que utilizar algumas estratégias para descobrir alguns valores. Ok? Então, aqui embaixo, ó, sejam as retas A, B e C paralelas, ok? Isso aqui significa que as retas são paralelas, tudo bem? Então, A paralela a B e B paralela a C. Que determinam na reta transversal, ok? T, os segmentos AB e BC. Então, vai ter ali uma reta transversal C, ok? E aí a gente vai ter os segmentos AB e BC. E na reta transversal M, os segmentos MN e NP, ok? Professor, o senhor falou um monte de coisa e isso que estava escrito aí eu não entendi nadinha. Tem problema não, vamos mostrar. Aqui, ó, três retas paralelas. As retas a gente vai, né, identificar pelas letras minúsculas, tudo bem? Então, A é uma reta, B é uma reta, C é uma reta, T é uma reta e M é uma reta, ok? Então, as retas a gente vai identificar elas pela letra minúscula, tudo bem? Ok, então a gente tem aqui as retas paralelas, certo? A, B e C, e as nossas retas transversais T e M. Exatamente aqui, ó, onde vai se encontrar, ó, a nossa reta A com a nossa reta T, nós estamos marcando o ponto A, tudo bem? Aqui, onde vai se encontrar
a nossa reta B com a nossa reta T, a gente também está marcando aí o ponto de interseção, que é o ponto B. E aqui onde está se encontrando a nossa reta C com a nossa reta T, vai ser o nosso ponto C, ok? Então, aqui onde tem, ó, de A até B, é exatamente o nosso segmento AB. De B até C é o nosso segmento BC, ok? Eu posso botar até um tracinho em cima para representar como um segmento de reta. Tudo bem? Agora, indo aqui para o outro lado, onde se encontra a reta M com a reta A, vai ser o meu ponto M. Onde se encontra a minha reta M com a minha reta B, vai ser meu ponto N. E onde se encontra a minha reta C com a minha reta M, vai ser meu ponto P. O que que isso significa? Que de M até N é o meu segmento MN. E de N até P é o meu segmento NP. Tudo bem? Que aqui a gente está representando, ó, aqui os segmentos, ó, AB, nosso segmento BC, nosso segmento MN e o nosso segmento NP, ok? E nessa ordem eles vão ser proporcionais. Por que que eles vão ser proporcionais? Porque é exatamente o que a gente tem no nosso Teorema de Tales. O que que significa ser proporcional? Ó, a gente pode observar que AB está para BC, exatamente esses dois, ó. AB vai estar para BC, assim como MN está para NP. Então, assim como MN está para NP. Ok? O que significa que esses segmentos nessa ordem são proporcionais e a gente pode conseguir aplicar exatamente isto aqui. Como é que a gente resolve algo assim? Primeiro vamos ver aqui o que é que diz o nosso Teorema de Tales, que é exatamente o que a gente vai aplicar. Essa relação é conhecida como Teorema de Tales, em homenagem ao matemático grego Tales de Mileto. Podemos enunciar o teorema da seguinte maneira: um feixe de paralelas determina em duas transversais segmentos proporcionais. Ok? Então, aqui, ó, um feixe de paralelas determina em duas transversais segmentos proporcionais. Então, sempre que a gente tiver um feixe de retas paralelas, ok? Retas paralelas, retas que não vão se cruzar, que estão exatamente na mesma direção e sentido. E tivermos duas transversais, duas retas que cortam esse feixe, a gente vai ter segmentos proporcionais. Aqui eu vou colocar como A e aqui como B, aqui como C e aqui como D, tá? Só para representar. Então, sempre aqui a gente vai ter, ó, que A vai sempre estar para B, assim como C vai sempre estar para D, ok? Tá, professor, e para que e como é que eu vou utilizar isso? Quando a gente tiver números, tá? Ah, aqui é 2, aqui é 4, aqui é 3 e aqui vai ser x. Como é que eu vou achar o valor de x? Exatamente aplicando a minha, o meu teorema de Tales. Aqui a minha razão proporcional envolvendo aqui as minhas informações. Tudo bem? Então, já a gente vai aprender como é que se resolve isso aqui detalhadamente, tá bom? Sem muita pressa. Vamos aqui visualizar novamente. Vamos analisar melhor o teorema de Tales. Então, como a gente viu, ok? Aqui o nosso ponto A, tá? Nosso ponto A, nosso ponto B, C,
M, N e P. Ok? Isso vale quando? Quando a gente tiver exatamente 3 retas paralelas, pessoal, tá bom? Você só pode aplicar se as 3 retas forem paralelas. E claro, você vai ter 2 transversais cortando essas retas, tá? E aí vai ter aqui exatamente a relação que a gente viu agora há pouco. AB está para BC, assim como MN está para NP. Ok? Então, além disso, a gente também tem algumas outras proporções que a gente pode considerar. Quais são elas? Olha aí. A está para B, melhor, AB está para AC, assim como MN está para MP. Então, vamos lá. AB está para AC. Vamos verificar aqui onde é que está o AB. Ó, AB é isso aqui. Ó. AB está para AC. Então, isso tudo. Assim como a gente vai ter que fazer a mesma coisa do outro lado. Ó. MN está para MP. Ok? Então, se eu peguei aqui, a primeira parte vai estar para tudo, a segunda parte vai ter que também estar para tudo. Ok? É uma das proporções que a gente também pode utilizar. A próxima, ó, BC está para AC, assim como NP está para MP. Agora há pouco eu tinha usado a primeira, né? Agora eu posso usar a segunda. Ó. BC está para AC. Assim como, vou usar a segunda do outro lado também. Ó. NP está para MP. Tá bom? Então, só o segundo pedaço está para tudo, assim como o segundo pedaço também vai estar para tudo. Sempre isso vai seguir uma proporção. Como assim uma proporção? Se um lado vai aumentar o dobro, o outro lado também vai ter que aumentar o dobro. Se um lado vai dividir pela metade, o outro lado também vai dividir pela metade. Isso é proporcional. Tudo bem? E aqui o próximo, olha aqui a nossa próxima relação, ó. AB está para MN, assim como BC está para NP. Então, AB está para MN. Olha aí, quem é o AB? Ó? AB está para MN. Ó. O primeiro de um lado está para o primeiro do outro, assim como o segundo de um lado está para o segundo do outro. Ok? Então, sempre serão proporcionais. Basta a gente saber utilizar. Tá, agora como é que a gente utiliza? Vamos aqui ver um exemplo, como é que a gente aplica o nosso Teorema de Tales. Na figura a seguir, temos R paralelo a S e paralelo a T. Então, temos as 3 retas paralelas. Vamos determinar a medida X indicada. Então, observe que, além de R, S e T, nós temos as 2 retas transversais, as 2 retas aqui que estão cortando as nossas retas paralelas, ok? E o que a gente aprendeu agora há pouco? 8 vai estar para X, 8 vai estar para X, assim como 10 vai estar para 2. Assim como 10 vai estar para 2. Ok, professor. Organizei a informação. E como é que eu vou resolver isso? Você quer achar o valor de X, certo? Sempre que você tiver uma fração de cada lado, eu tenho uma fração de um lado e eu tenho uma fração do outro. Você aplica
o produto dos extremos pelo produto dos meios, né? Como assim, professor? Produto dos extremos pelo produto dos meios. Traduzindo para uma forma mais fácil. O de cima de um lado vai multiplicar o de baixo do outro. E o de baixo de um lado vai multiplicar o de cima do outro. Tá? Aqui no nosso exemplo, o 8 vai multiplicar o 2 e o x vai multiplicar o 10. Dica que eu dou, comecem sempre com o que tem a letra. Então, quem vai multiplicar com x é o 10, né? Então, 10 vezes x. 10 vezes x vai ter que ser igual ao 8 vezes 2. Tá bom? E aí, agora, o que eu vou fazer? Ó? Se o meu 10 está multiplicando o x, né? E 8 vezes 2 é 16. Tá bom? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar meu x sozinho. E aí, para eu deixar meu x sozinho, o 10 tem que sair daqui. O 10 está, ó, multiplicando. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 16 dividido por 10, 1,6. Então, aqui, como temos 3 retas paralelas cortadas por 2 retas transversais, nós temos segmentos proporcionais. E aí, por isso, a gente pode aplicar o nosso teorema de Tales. E aqui, chegamos no resultado que o meu x vale 1,6. Tá bom? Por quê? Porque é proporcional. Assim como 8 vai estar para 1,6, 10 vai estar para 2. Tudo bem? Ó, aqui é só a gente vendo, né, exatamente o que a gente acabou de calcular. Olha aí o nosso teorema de Tales sendo aplicado. 8 está para x, né, assim como 10 está para 2. Fazendo a multiplicação que a gente realizou, todo o cálculozinho que a gente fez agora há pouco, e chegamos no nosso resultado 1,6. Tudo bem? E aí, né, entendido como é que funciona? Agora, se a gente tiver, em vez de retas paralelas, vamos dizer assim, a gente tiver triângulos. Se a gente tiver triângulos, o que a gente tem? No triângulo ABC, não se assustem com a nomenclatura, tá? Triângulo ABC nada mais é do que um triângulo com os 3, né, vértices. Um vértice é o A, outro vértice é o B e outro vértice é o C. Quem é o vértice? É onde a gente emenda os dois lados aqui, ó. Eles a gente chama de vértice. Tudo bem? E a gente coloca aí, né, 3 letras que são representando esses pontos. Então, no triângulo ABC da figura, traçamos uma reta R. Aqui é a nossa reta R. Paralela ao lado BC. Então, observe que agora, ó, a gente já tem 2 retas. E elas são paralelas. Assim, a reta R corta os lados AB e AC nos pontos M e N. Então, aqui onde, né, R está cortando, a gente também coloca como 2 pontos, M e P, ok? Respectivamente. E agora, se traçarmos pelo vértice A, ou seja, aqui em cima, uma reta S, olha aí a gente criando a nossa terceira reta paralela, tá bom? A gente traça uma reta S paralela à reta R. Então, se R, que é essa aqui, é paralela ao nosso lado BC, e a gente traça uma outra reta paralela, que é o S, então, temos as nossas 3 retas paralelas. E aí as 2 transversais? Aqui, ó, as 2 transversais, né? As 2 transversais vai ser quem? Ó, AB e AC, que nada mais é do que os lados do nosso triângulo. Então, nesse caso, o que a gente também pode aplicar? O nosso teorema de Tales.
Então, a gente também pode aplicar a nossa proporção aí de Tales de Mileto, o nosso teorema de Tales, onde AM está para MB, assim como AP está para PC. Como assim? Olha aí, ó. AM, essa medida aqui, está para MB, assim como AP está para PC. Ok? Então, o primeiro aqui está para o segundo, assim como o primeiro do outro lado também vai estar para o segundo, fazendo a nossa relação aqui e o nosso teorema de Tales. Então, toda reta paralela a um lado de um triângulo que encontra os outros dois lados em pontos distintos, ou seja, pontos diferentes, determina sobre esses dois lados segmentos proporcionais. Então, aqui significa o quê? Que se a gente também quiser aplicar usando o nosso teorema de Tales num triângulo, ele também é válido. Então, considere agora a seguinte situação na qual podemos aplicar o teorema de Tales no triângulo. Vamos ver aí o nosso exemplo. Aqui o nosso exemplo, claro, um pouquinho mais de dificuldade. Então, ó, temos aqui o nosso triângulo, tá? Nosso triângulo ABC. Professor, pode ser outras letras? Claro que pode. Tá bom? E aí a gente tem, ó, uma reta cortada ali, ó, formando aqui os nossos pontos S e P. E agora a gente tem, ó, 2x está para x, assim como x mais 4 está para x mais 1. Ok? Essa daí é uma das nossas possibilidades. Tá bom? Claro que a gente pode utilizar várias outras formas, como a gente viu agora há pouco, que tem vários segmentos proporcionais. Tá bom? Mas a gente vai utilizar assim, tá? Nós vamos aqui utilizar, ó, 2x está para x, assim como, sinal de igual, x mais 4 está para x mais 1. Ok? E aí eu quero, claro, a medida de x. E agora, o que a gente faz? Vamos lá. Aplicando aqui, né, o nosso teorema de Tales, colocando exatamente a relação que a gente acabou de ver. E sempre que a gente tem uma fração de um lado e uma fração do outro, a gente multiplica em forma de x. Professor, o senhor mandou ainda agora, a gente cortar, melhor, a gente fazer a multiplicação começando pelo que tem a letra. Mas agora lascou tudo, porque todos têm letra. Tem problema não. Por onde vocês começarem, vai chegar no mesmo resultado. Tá bom? Então eu vou começar exatamente pelo primeiro, aqui que é o meu 2x. Então 2x vezes x mais 1. E aí a minha outra multiplicação é x vezes x mais 4. Tudo bem? Então, ó, aqui, sempre que a gente tem um termo multiplicando um parêntese, que tem mais de um termo, a gente tem que fazer a multiplicação distributiva. Ok? Então, x ao quadrado, né? Aqui, ó, 2x vezes x, certo? Vou colocar aqui do ladinho, dá 2x ao quadrado. E agora 2x vezes 1 dá 2x. Ok? Igual, meu outro lado, ó, também a mesma coisa. X vezes x, x ao quadrado. E aí x vezes 4, 4x. Tá bom? E aí observe que nós tivemos agora como resultado x ao quadrado. X ao quadrado é uma equação do segundo grau. Tá? Então vamos primeiro organizar isso aqui para a gente não pular etapas. Tudo que tem letra a gente passa para o primeiro lado, deixando já um do lado do outro aqueles que são
semelhantes. Olha aí, ó. O 2x, melhor, o x ao quadrado aqui é positivo. Eu vou ter que passar ele para o outro lado, então ele vai trocar o seu sinal, ficando negativo. E aí eu tenho aqui meus 2x, né, que já está positivo, mais o meu 4x, ó, eu também vou ter que passar ele para o outro lado, então ele também vai passar com o seu sinal contrário. Ele era positivo, ele passa negativo. Então, aqueles termos que são semelhantes, nós podemos fazer a conta entre eles. Semelhantes é quando tem a mesma letra e o mesmo expoente. Então, aqui, ó, se eu tenho 2x ao quadrado, eu tiro 1, eu vou ficar somente com 1x ao quadrado. E se eu tenho 2x e eu tiro 4, eu ainda vou ficar devendo 2x. E aí é por isso que aqui deu esse resultado, tá? X ao quadrado menos 2x vai ser igual a 0. Ok, então o que a gente tem aqui? Uma equação do segundo grau incompleta em C. Ele não possui o nosso termo independente, é 0. Então, sempre que nós temos aí uma equação do segundo grau incompleta em C, uma das raízes é 0. Ok? Uma das raízes é 0. E aí, a outra raiz a gente vai resolver aqui, tirando um x de cada termo. Então, tirando um x daqui, fica somente o x. E tirando o x daqui, fica o 2. Então, x menos 2, o 2 está negativo, passa para o outro lado, positivo. Então, a gente chegou em dois resultados, x igual a 0 e x igual a 2. Professor, por que está aí escrito? Como x não serve? Por que o x igual a 0, na verdade, não serve? O x igual a 0 não vai servir, porque você está vendo que essa medida aqui, ó, ela é x. Se o x for 0, significa que essa medida não existe. Mas como é que essa medida não existe e a gente acabou de ver que ela era proporcional à outra? Né? Então, por isso que, nesse caso, o x igual a 0 não serve. A gente só pode ter como resultado x igual a 2. Tá bom? Então, deu x igual a 2. Então, qual era a medida no nosso triângulo lá? Já que o x deu igual a 2. Vamos lá, vamos ver aqui qual é a medida de cada um dos segmentos aqui. Bora apagar aqui, né, para a gente verificar aqui qual era a medida, né? Esse aqui a gente já viu que é 2, porque era só x. Aqui é 2 vezes x. Quanto é o x? 2. E quanto é 2 vezes 2? 4. Ó, então, aqui em cima é 4 e embaixo 2. Ok? Vou apagar esse aqui para não confundir. E do outro lado, ó, x mais 4, mas o x é 2. 2 mais 4, 6. Certinho? E aqui, o x é 2 e é x mais 1. Então, 2 mais 1 é 3. Tá? Então, ó, observe que a gente chegou no resultado, ó, 4, 2, 6, 3. Qual é a relação que a gente tem aí proporcional? Ó, que nossos segmentos aqui de cima, ó, são o dobro dos segmentos de baixo. Tá? Observe que realmente é proporcional, tanto um lado como o outro, né? Conseguiu seguir, vamos dizer assim, a mesma lógica. Ó, embaixo é 2, em cima é 4. 4 é o dobro de 2. Aqui do outro lado, embaixo é 3, em cima é 6. Tá? 6 realmente é o dobro de 3. Tá bom? Então, a gente sempre vai ter essa relação proporcional, tá? Tanto no triângulo, como ali nos feixes de retas paralelas, cortadas por duas transversais. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de Teorema de Tales. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E espero encontrá-los aqui novamente numa próxima oportunidade. Até mais!